Capítulo 1. A oração na reconstrução da família. Os filhos também são influenciados pelos pais que rezam unidos. A oração deve ser continuada no dia a dia, não apenas no sentido religioso, correspondendo também à educação que são chamados a dar-lhes. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de educar, o qual deve ser considerado como missão deles própria, são cooperadores do amor de Deus Criador e como seus intérpretes. Por isso, desempenharão seus múlmulos com responsabilidade cristã e humana e, num respeito cheio de docilidade para com Deus. Formarão um juízo reto, de comum acordo e empenho, atendendo ao bem próprio e ao bem dos filhos, seja já nascidos, seja que se prevêem nascer, discernindo as condições, seja materiais, seja espirituais dos tempos e do estado de vida, e finalmente, levando em conta o bem da comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria igreja. O terço em família é fundamental para a comunhão entre o casal. A oração é basicamente súplica para que a vontade de Deus se realize, que seus projetos ganhem corpo em nossa vida, que nos tornemos instrumentos seus no mundo, a fim de que o Evangelho seja conhecido e vivido. Por isso, o melhor programa de oração aparece na súplica do Pai Nosso. Oração esta que auxilia o casal a não separar a união que está no coração desde o dia em que um foi feito para o outro. A leitura e meditação da Bíblia ajudam a reencontrar a cada dia o caminho a ser seguido. A leitura e meditação de um livro que trata da espiritualidade auxiliam na reconciliação entre os dois. Dentro da igreja, eles podem se engajar na vida da comunidade eclesial. Existem vários grupamentos e associações de leigos que buscam a vivência da espiritualidade conjugal e familiar e procuram prestar serviços às famílias em termos de orientação conjugal, planejamento familiar, etc. Podem também ajudar em uma pastoral, passando a servir a Deus em sinal de gratidão. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Se um dia eles escolheram o altar de Deus para comparecerem juntos, então, depois do casamento, são convidados a fazer o mesmo, pelo menos a cada domingo. Um é chamado a conduzir o outro a Deus, e devem fazê-lo até que a morte os separe, dando sempre glória a Deus pela criação de um para o outro. Não devem procurar a igreja somente no dia do casamento. No tempo de namoro, e mesmo depois de casados, iam à missa, até que veio a primeira gravidez, a primeira criança, aí começaram a se afastar da igreja. Novos filhos e a prática religiosa ficou reduzida ao mínimo. Iam à igreja para o batizado dos filhos, o casamento de amigos e missas de sétimo dia. Assim, como em vida, um conduz o outro a Deus e promete-lhe amor e fidelidade, não somente na alegria, mas também na tristeza, após a morte,
terão de comparecer diante do Criador para prestar contas. E a fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. O sacramento do matrimônio faz com que homem e mulher entrem na fidelidade de Cristo por sua igreja. Pela castidade conjugal, testemunham este mistério diante do mundo. E pelo amor, a união conjugal se torna fecunda. Um amor conjugal fecundo exprime-se num serviço à vida em várias formas, sendo a geração e a educação as mais imediatas, próprias e insubstituíveis. Na realidade, cada ato de amor verdadeiro para o homem testemunha e aperfeiçoa a fecundidade espiritual da família, porque a obediência ao profundo dinamismo interior do amor como doação de si aos outros. Da mesma forma, como o esposo prometeu amor e fidelidade, não apenas na saúde, mas também na doença, após a morte dela, ele terá de dizer para o Senhor: eis aqui a mulher que me destes como complemento. Segundo Pestana Filho, dentro deste bem da fidelidade é que ganha sentido a castidade conjugal, que inclui como algo moralmente bom todas as manifestações de carinho e afeto conjugal realizadas de acordo com a natureza. E não deverá fazer como Caim, quando o Senhor lhe perguntou: onde está Abel, teu irmão? A resposta foi: não sei, sou eu guarda do meu irmão? O esposo deve saber onde está a sua esposa. Ele é chamado a honrá-la e respeitá-la em vida para que, depois da morte, possa de novo conduzi-la ao altar eterno de Deus, onde não haverá mais divisão. Viverão eternamente em comunhão. Portanto, não haverá mais necessidade de se unirem em matrimônio. Mas os que forem tidos como dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Estarão eternamente unidos, assim como já estavam desde a origem. Mas antes, eles devem percorrer este vale de lágrimas. Contudo, não estarão sozinhos. Jesus Cristo como fundamento da vida matrimonial. O fundamento do casal deve ser Jesus Cristo. E não apenas o Jesus glorioso, mas também aquele crucificado. Como foi dito, inicialmente, tudo parece perfeito. O casal não conhece a divisão. Os anos de namoro e noivado, os primeiros anos de casamento, podem parecer o paraíso, antecipado aqui na terra. E realmente o é, enquanto vivem em integração. Contudo, com o passar dos anos, começam a enjoar-se um do outro. O casamento que antes era um sonho, torna-se um pesadelo. Aquela que era amada passa a ser odiada. O príncipe se transforma em um sapo. A princesa encantadora em uma bruxa. Isso acontece não apenas nos contos de fada, mas também na vida real. A que era vista como única no mundo passa a dar lugar a outras. Em Jesus Cristo,
o casal pode superar a solidão. É por meio dele que os dois aprendem a perdoar. Com efeito, Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a perdoar. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Jesus não ensinou apenas a perdoar. Isso seria muito fácil. Mas suas palavras se concretizaram em obras. Depois de ter feito somente o bem, ele recebeu em troca o mal. Seus adversários o injuriaram. Ele foi coberto de escárnios. Foi preso como um ladrão. E disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes, capitães do templo e anciãos, que tinham ido contra eles: saístes como a um salteador, com espadas e varapaus. Foi humilhado, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Deram-lhe como prêmio uma coroa, não de glória, mas de espinhos. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Recebeu em face um tapa, e, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Aquele que comia com ele no mesmo prato o traiu. E foi e falou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitães de como o entregaria. Seu primeiro discípulo e apóstolo renegou 3 vezes. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Seus adversários zombaram dele na cruz. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Os que são chamados ao matrimônio podem se perguntar: qual foi a vingança de Jesus Cristo? Ele poderia ter perdido ao seu Pai, que o libertasse e destruísse todos os seus inimigos. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas a sua vingança foi o perdão. Ele não pediu a seu Pai que o libertasse. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Somente um Deus podia agir assim. Mas nós somos filhos deste Deus. E um filho procura seguir o exemplo do Pai. Jesus nos salva. Salva-nos, não a partir do exterior, mas se faz um de nós. Assume cada uma das nossas realidades humanas a fim de libertá-las do mal, revestindo-as desta vida nova. Os cristãos estão bem convictos disto. Então, o esposo é chamado a seguir o exemplo de Cristo, que na cruz perdoa. A esposa é convocada a reconciliar-se com seu esposo incondicionalmente. É bem verdade que, às vezes,
O esposo humilha a sua outra metade. É visível que a esposa, às vezes, se torna uma cruz para o seu marido. Pode acontecer até a traição entre eles, embora essa não seja a vontade de Deus. Ela pode chegar ao ponto de crucificá-lo vivo, de deixá-lo sem saída, de mãos atadas. Contudo, eles não têm desculpas, pois o remédio para curar estes males já existe. Em geral, quando alguém está doente, procura um médico. Este dá-lhe uma receita. Tomando o remédio prescrito, pode-se obter a cura da enfermidade. Todavia, a receita para sanar a chaga provocada pelo ódio é o conhecimento do caminho, da verdade e da vida, já indicados por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Basta seguir o exemplo de Cristo, que na cruz perdoa a todos. Ele conquista toda a humanidade, não por meio da violência, mas pela via do perdão. Basta olhar para o que fizeram com ele. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Basta concentrar-se na cruz para que o esposo possa perdoar a sua esposa e recomeçar tudo de novo. E perdoar não apenas uma vez, mas infinitamente. Afinal, um é tudo para o outro. Sem um, a vida perde o sentido para o outro. Pela experiência que os casais separados nos transmitem, tudo fica triste, sem sabor. A saída é uma só: reconciliação. E um dos dois deve dar o primeiro passo. Quem ofendeu é chamado a ceder. E, às vezes, até mesmo quem foi ofendido é chamado a abrir-se ao diálogo. O homem não é coisa, mas pessoa. É ser aberto, é feito para a comunicação. Precisa de outros e incessantemente busca comunhão. Comunicação, troca de experiências mais ou menos profundas. Tem necessidade de dar e receber, de estabelecer intercâmbio entre as pessoas. Se o homem é destinado ao encontro, precisará viver em atmosfera de diálogo. Somente no encontro, fomentado pelo diálogo, é que o homem se realiza. O diálogo proporciona o reconhecimento do erro, a quem foi perdido o perdão. Este não deve negar. Isso constituirá um bem mútuo para o casal. Igualmente será um bem para os filhos, para a família, para a igreja, enfim, para o mundo. O que mata o amor é o silêncio. Não sei o que farão outros casais. Nós dialogamos. Falar é muito importante. É a chave. Ainda que a gente esteja com a cara fechada e o outro esteja antipático, é preciso falar. O silêncio, a falta de diálogo, é o que destrói os matrimônios. Mas o casal